Graças a Deus. Eu sou o irmão Josias, o missionário, líder da Igreja Sinos de Belém, no Brasil. Quero cumprimentar a todos na santa paz do Senhor. Em especial os irmãos das nossas igrejas espalhadas pelo Brasil, Bahia, Brasília, o pessoal de Minas Gerais, Estado de São Paulo, Baixada Santista, enfim, eu vou deixar muitos lugares sem falar. Todos que estão me vendo e me ouvindo, creia que Deus pode me usar, como usa sempre, para lhe ajudar. Eu serei também ajudado pela palavra. Lembrem-se que já faz bastante meses que eu venho falando com respeito ao fim dos tempos. E Deus me usou muito com a sua palavra, eu explicando com respeito o que está na Bíblia, que é uma coisa grave, que é a mesma coisa que está acontecendo hoje no mundo, que seria as pragas do Egito. Vocês vão ter a oportunidade de ver a pregação toda, que eu tenho uma gravação de 3 cultos especiais, é um estudo, tudo dentro da Bíblia, falando das pragas. São 10 pragas. Está aqui o mensageiro Jabe, chegue para cá um pouquinho, vem. Fale aqui, água das pragas aqui, ó. Só para lembrar, as pragas do Egito são 10 pragas. E todas as pragas, Deus fala com Moisés e Arão. Nós não vamos ler, vamos só citar as pragas. A primeira. Aceite a paz do Senhor. Livro do Êxodo, capítulo 7. A pregação toda vocês vão ver durante os tempos que está na internet. Pode falar a primeira. Livro do Êxodo, capítulo 7, versículo 9. A primeira praga é as águas que se tornaram em sangue. Não precisa nem falar os capítulos para não dar mais de peça. Pode ler. As águas se transformam em sangue, uma praga, vai lá. A segunda praga, a praga das rãs. Praga das rãs. A terceira praga, a praga dos piolhos. A quarta praga, a praga das moscas. A quinta praga, a praga da peste nos animais. A sexta praga, a praga das úlceras. A sétima praga, a praga da saraiva. A oitava praga, a praga dos gafanhotos. A nona praga, a praga das trevas. Agora vê a 10ª praga, que é a última. Esta é bem forte. Aliás, todas são muito fortes. Mas essa daí fala. E a 10ª praga é a morte dos primogênitos. Deus mandou, veio a palavra de Deus mandando o povo de Deus, o povo separado, matar um cabrito ou um carneiro, pegar o sangue para pintar os batentes das portas, os umbrais das portas. Essa casa marcada, ela fica marcada para quando a morte vir, aquela casa ser reservada. Quer dizer, é a mesma coisa de uma pessoa que foi batizada nas águas. Atenção, internautas do mundo inteiro, não só do Ministério Sinos de Belém, mas de todos os ministérios que pregam a palavra de Deus. Vejam que eu fiz um apelo há 3 meses atrás, até muito antes, pedindo para que os religiosos, eu nem citei os evangélicos, os religiosos, seria padre, pastores, todos que creem em Deus, mesmo que seja de maneiras diferentes, unir as forças, que nós ia ter grandes problemas, que é esse que estamos passando agora. Deus já vem avisando, a gente tem as visões. Uma pessoa como eu, faz tempo que eu venho falando para as pessoas botarem a vida em ordem. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Não adianta querer fechar a casa depois de roubado. No final eu vou pedir para ele vai, essa praga você pode ler. Essa última. Veja a última praga. A morte dos primogênitos, tanto do povo como dos animais.
Nessa morte, morreu também o próprio filho do rei Faraó. Pode ler. Livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 29. A morte dos primogênitos. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito Pode do ficar Faraó, sentado aqui. que se sentava Vai em seu demorar. trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Veja como Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Antes, para que o povo de Deus fosse salvo, Deus mandou marcar as casas com o sangue de um cabrito, de um carneiro, que representava já o sangue de Jesus mais tarde. É tanto que nós que somos batizados nas águas, nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, isto é, Jesus de Nazaré. É impressionante o que eu estou falando. Temos que acreditar que Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A guerra está travada. Lê um pedacinho da parte de São Mateus, que fala de guerra. Estão chamando esses vírus de guerra, e é uma guerra. Não é uma guerra de um país, é uma guerra mundial. É uma enfermidade que mexeu com todos os governos da terra. Todos os seres humanos estão na expectativa de olhos arregalados, inquietos, com o grande problema que está sobre a terra. Aqueles que acreditarem em Deus, preste atenção que nós vamos ler uma parte. A gente vai ler depois a parte que Deus diz assim: se o meu povo me obedecer, eu os livrarei. Mas aí é depois. Olha para cá. Veja o que a Bíblia fala dos acontecimentos que ainda vai acontecer. O que está acontecendo agora é só um começo. Lê aquela parte ali. Evangelho de São Mateus. São Mateus, vejam só. Evangelho de São Mateus, capítulo 24. O sermão profético, o princípio das dores. O sermão profético, o princípio das dores. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Peste já está sobre a terra. Olha bem. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. E esse evangelho do reino, ele será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Nós estamos atravessando uma época muito séria. Precisa obedecer às leis. O Ministério da Saúde, os mandamentos que eles pedem.
A palavra hoje diz: fique em casa. Tem que obedecer. Preste bem atenção. Nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quando Deus mandou as pragas no Egito, e que a última praga foi bem violenta, foi a matança dos primogênitos, tanto do homem como dos animais. Morreu também o filho de Faraó. Só que antes Deus mandou que o seu povo marcasse as casas com o sangue de um cordeiro. O cordeiro que eu estou falando, que a Bíblia fala, é um cabrito, um carneiro. Se matava o carneiro sem mancha, tinha que ser sem mancha. Tirava o sangue e pintava os umbrais da casa. Sendo assim, esta casa fica marcada para quando o anjo da morte vir, esta casa aqui não vai ter morte porque está marcada com o sangue do cordeiro. Isto é, o crente está marcado com o sangue do Senhor. Não dá para a gente gritar aleluia e graças a Deus? Olha, preste atenção. A casa que era marcada com o sangue do cordeiro, os umbrais das portas, esta casa não tinha morte nos primogênitos. O primogênito não morria. A outra casa não estava marcada, pá, morria. A outra casa, pá, morria. E assim sucessivamente, morreu até o filho de Faraó. Então, irmãos, passarás os céus e a terra, mas a palavra de Deus nunca passará. Não é de hoje que eu estou falando. Faz tempo que eu venho pregando a palavra e dizendo para as pessoas não se preocupar muito com a vida material, porque aqui na terra nós estamos de passagem. Nós somos turistas aqui. Uns ficam pouco tempo, outros mais ou menos, outros mais, mas ninguém vai ficar toda a vida. E é curta a vida. Então vale a pena você que está me ouvindo abrir a mente, pegar a palavra de Deus e seguir no pé da letra. Precisa deixar o materialismo. Nós vamos voltar para falar novamente, já leu essa parte, né? Para falar novamente das pragas. Não, depois das pragas, vê o que Deus fala com respeito ao livramento. Nós vamos ler 7 de Crônicas. Nem naquela parte que eu marquei com você. Escuta o que Deus fala. Aí Deus promete livrar o seu povo de peste. Peste é essa que está sobre a terra. Ou não é uma peste? Uma praga. Deus promete fazer muito livramento. A gente vai ler. Mas isso é se a pessoa se converter. Se a pessoa for crente, mas for atrapalhado, ele não vai receber esse milagre. Ele está fora desse código. Pode ler. Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13. Se eu cerrar os céus... Preste atenção. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome... Peraí, preste atenção. Se o meu povo que me chama pelo meu nome, quem é esse povo? É o povo de Deus. É o povo batizado, o povo separado. Se esse povo se converter, lê aí para você ver. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A própria palavra está dizendo que a pessoa pode ser crente, mas não é convertido. Deus, pela palavra, está mandando nós se converter. Tem que deixar o pecado. Não podemos servir a Deus e o diabo ao mesmo tempo. Ou um ou outro. Se você está do lado de Deus, tem que obedecer a palavra. Tem que acreditar no seu chamado para entrar nos céus. Deus não é de confusão. Você já leu tudo, não? Torna a repetir. Se eu cerrar os céus e não houver chuva... Espera aí. Se não houver chuva, como é que vai ficar?
todas as pragas do Egito, aquelas 10 pragas que aconteceu no Egito, todo o povo mundanos do Egito sofreram, mas o povo de Deus, nada de sofrimento. As pragas não pegavam na casa dos crentes. Quando a água se transformou em sangue, as águas, como ficava a casa do povo de Deus? A casa do povo de Deus tinha água potável. Tinha água potável. Na praga das rãs, nas residências do povo de Deus tinha rãs? Nem sinal. Tinha nada. Tá vendo? Vale a pena ser obediente a Deus. Agora, não é botar uma Bíblia debaixo do braço ou dizer, aleluia, eu sou crente. Precisa se converter. Vocês sabem perfeitamente o que eu estou falando. Você sabe direitinho se você é convertido ou não. Você está diante de um pregador da palavra de Deus. Examine a sua alma. Vê o que está precisando de você mudar. Mude enquanto é tempo. Deixe a vida errada. Seja um crente de verdade verdadeira. Seja honesto que você não tem nada a perder. Não se preocupe muito com riqueza da terra. Não precisa tanta prosperidade na matéria. Porque a própria Bíblia diz, guardai o teu tesouro nos céus, aonde a traça e a ferrugem não consome. Deus está dizendo que aqui na terra não adianta guardar nada. Nem nós ficamos aqui, quanto mais os nossos bens. Queridos, a coisa mais bela da nossa vida foi ter aceitado Jesus como Salvador. Seja de qualquer ministério, se você aceitou Jesus, foi batizado, você tem que entender que você é membro do corpo de Cristo. Deus vai livrar dessa peste que está sobre a terra, mas você tem que ser crente obediente. Falando em obediente, você entender, tem que obedecer às autoridades, obedecer o que o Ministério da Saúde está falando, o governador está falando. Tem que ser fiel. Faça isso que eu estou falando, que as coisas vão encaminhar tudo certo. Você vai ler aquela parte de Crônicas, já pode ler. Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Quer dizer que Deus quer dizer peste sobre a terra. Eu só estou falando, pode vir da parte de Deus. Ele está dizendo, se eu enviar uma peste sobre a terra, vai lá. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Se meu povo que se diz crente, quer dizer, não adianta ser crente de fachada, para mostrar para o pastor, para o padre. Nossa crença tem que ser diante de Deus. Está na Bíblia, temei a Deus e dele glória. Eis que é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e as correntes de águas. A gente tem vontade de chorar, porque eu falando aqui, eu sinto a presença de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai repreender esse mal que cobre no mundo. Deus tem a misericórdia, mas para isso precisa que nós haja união. Todo mundo clamar a Deus. Faça oração, faça jejum. Se der sobre o monte, faz vigília e obedeça às leis. Continua. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, converter dos maus caminhos, vai. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não é para a gente chorar? Graças a Deus. Atenção, o pessoal do Ministério Sinos de Belém, eu vou falar da Santa Ceia. Preste atenção. A ceia precisa tomar, não pode ficar de fora, porque está escrito, a alma que não se alimentar, esta mesma morrerá. A alimentação para revigorar a saúde da carne,
Vocês sabem o que é, não é? Arroz, feijão, os mantimentos. Mas a comida da alma é a palavra. A alma precisa se alimentar. A Santa Ceia, ela vai ser celebrada antes, com meia dúzia de obreiros e eu. Ela vai ser toda preparada. O ministro Nécio está aqui. Venha por lá. Ele vai explicar aqui. Graças a Deus, vem aqui, vem. Está aqui. Ó. Não sei se a câmera pega. Aqui tem um vidrinho, que é onde está o vinho, que é o sangue de Jesus. E aqui está o pedacinho do pão. Vai ter mais um vidrinho que é de óleo, que o pessoal está em casa para ter o óleo santo. Você vai chegar na igreja, não é tumulto nem multidão, não vai ter sermão, mas todo mundo vai pegar a ceia individual. Pode levar para tomar em casa, pode tomar no local. Você quer falar alguma coisa ou eu estou falando direitinho? Não, o senhor está falando certinho. Você vai pôr aqui mais... Colocar aqui o óleo. O óleo. Aqui está o vidrinho do sangue de Jesus e o pão, o corpo de Jesus. Está bem explicado. Isso aqui a gente vai celebrar de madrugada. Para quando as pessoas vão chegar aos poucos. Não vai ter enxame de gente nem nada. Mas todos precisam ir para se fazer a unção e pegar a Santa Ceia. Façam isso em nome de Deus. Na Baixada Santista, o templo lá, ele tem 3.000 metros quadrados, a matriz de Santos, da Baixada, né? A mesma coisa será feita lá. Aí na frente do altar vai ter a mesa com alguns obreiros separados, como manda a lei, 1,5 metro, 2 metros um do outro. Vai ter uma marcação no chão. Vai ter a marcação no chão, e a pessoa vem, pega a ceia e vai embora, sem comentário. A pessoa vai passar na unção, a pessoa vai passar na unção, vai fazer sua obrigação, aí vai pegar o corpo e o sangue e... É que a unção é necessária. Tá bom. Será que entenderam? Entenderam, Jabes? Espero que vocês tenham entendido. Vai ser na ceia de São Paulo e nas ceias de Santos também. A gente está tão animado que dá até dó parar. Deixa eu falar mais um pouco. Senta aí. Olha, irmãos. O mundo está de mal para pior. A coisa começou devagar. Talvez nem os governos do mundo, com certeza, muitos nem imaginavam que a coisa era tão séria. Agora é que o mundo está vendo que a coisa é séria. E você que está me vendo tem que entender. A coisa é muito mais séria do que você imagina. É cumprimento da palavra de Deus. E mais coisas vão acontecer sobre a terra. Nós estamos na época da vinda de Cristo. Precisa preparar a sua alma, se afirmar na igreja, no ministério, ser fiel até a morte, para herdar a coroa da vida. Eu dou graças a Deus e ter essa oportunidade de falar para você, bem na época da ceia. Eu quero que Deus esteja na sua casa. Todos que estão me ouvindo, de qualquer ministério, católicos, espíritas, todo mundo vai receber minha oração, que eu vou fazer da alma. A oração é esta aqui, ó. Jesus, Filho do Deus Altíssimo, eu acredito em Ti, Senhor. E agora em Teu nome, eu uso a Tua palavra e o nome de Jesus para repreender esse mal que assola o mundo, esses vírus perigosos que assola a terra. Tenho certeza, Senhor, que a Tua mão está repreendendo. E eu quero que todos os evangélicos ou não evangélicos do mundo inteiro clame a Deus na sua casa. Clame agora. Fala para Deus que vamos ter vitória. A vitória vai vir da parte de Deus. Deus é poderoso para repreender esse mal. Vamos, mal, vai embora em nome de Jesus. Deus é poderoso e Deus vai livrar o seu povo. Deus livra o Brasil, livra o mundo desse mal tão terrível que assombra a humanidade. Que a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja em todos os lares.
Eu quero deixar para vocês um abraço assim, ó. E vou aguardar vocês na ceia. Eu estou lá. Vou chegar bem de madrugada, que a gente vai preparar. Não vai ter enxame de gente. A ceia vai ser individual. Você vai, passa na unção, faz a volta, pega a ceia e vai embora. A paz do Senhor. Vocês não batem palma, não? Amém. Tá bom.